E aí, tudo bom? Eu sou o Mamu e eu tô aqui para falar com vocês sobre gestão de projetos. Hoje a gente vai falar de 10 falhas que acontecem na gestão de projetos no mercado publicitário que a gente precisa evitar. Número 1, falta de planejamento abrangente. Essa é uma falha comum e a gente precisa entender o escopo no detalhe, decupar ele em várias atividades, montar a EAP, alinhar com todo mundo, conversar com as pessoas, com os especialistas para fazer um debriefing completo e com esse debriefing tirar todas as dúvidas e entender no detalhe o que precisa ser feito. Muitas vezes o projeto é um projeto pequeno ou pode ser um projeto grande também, né? E pode ser um projeto de curta duração, de longa duração, com uma dificuldade mais alta que a outra, mas a gente precisa entender no detalhe antes de passar para frente. Então, a dica desse item aqui é: entenda o que você vai passar para frente. Antes de passar, entenda o que a pessoa vai entregar. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo um projeto de DCO, né, que é Dynamic Creative Optimization, para um cliente nosso lá da agência, e eu não entendia muito bem como que era a implementação da campanha de mídia, e era uma das entregas, era uma das atividades que a gerente de mídia tinha que fazer. Então, o que eu fiz? Eu liguei para o Google, pedi um call com eles, para eles me explicarem exatamente o que era, o que precisava ser entregue nessa campanha de mídia, que eu estava como líder desse projeto. Eu falei com a gerente de mídia, pedi para ela abrir a plataforma, que era a plataforma do Google, né? Ela abriu a plataforma, eu pedi para ela me mostrar onde que ela clicava, o que ela tinha que fazer, quanto tempo demorava, para aí sim eu conseguir passar e planejar como que tinha que ser o projeto, tá? Então, é uma dica que eu dou, entenda. Se você não entende, não sabe, pergunte para a pessoa, pede para o especialista mais informação, mas não passa para frente sem saber o que tem que fazer e entenda no detalhe mesmo, tá? Número 2, não definir o tempo de execução das atividades com a pessoa que o fará. Esse é uma falha comum, né? Eu já vi várias vezes isso acontecer, do próprio gestor de projetos definir quanto tempo que tinha que fazer, ele tinha uma pressão para a campanha entrar no ar numa determinada data, e ele acabou fazendo o contrário, pegou o cronograma e começou a fazer de trás para frente. Pegou a data final e começou a ver quanto tempo cada área tinha que fazer e começou a entregar para as áreas esse prazo, né? Ou para as pessoas que tinham que fazer. E as atividades também. O que aconteceu? Deu problema, né? A campanha atrasou, teve um monte de consequência. Mesmo que você saiba a data final, que tem que entregar o trabalho, que às vezes o tempo é curto, às vezes você tem que voltar atrás, mudar escopo, conversar com o cliente, com quem mandou esse briefing, para você definir corretamente a atividade e o tempo que precisa para fazer, né? Todas as atividades, às vezes um projeto tem muitas atividades, né? Pode ter centenas, dezenas, pode ter poucas ou muitas, né? Então você tem que entender cada atividade dentro da EAP. Você tem aquela atividade primária, as atividades secundárias embaixo dessas atividades primárias, né? E aí com isso você conversa com o especialista ou com quem vai fazer mesmo, né? Entende o tempo e às vezes ele vai falar, preciso de uma tarde para fazer isso, preciso de um dia, 2 dias. E aí com isso, depois você promete o prazo. Número 3, não fazer as alocações futuras para reservar a pauta. Esse também é uma falha que eu vejo acontecer, e esse acontece muito mais, tá? É uma falha que acontece assim o tempo inteiro, do gestor de projetos planejar o projeto, até faz, entende com as áreas, com as pessoas que vão fazer, quais são as atividades, no detalhe, quanto tempo demora, qual tem que ser depois da outra, só que ele não alinha e não reserva a pauta da pessoa para fazer o trabalho. E aí quando chega aquela tarefa futura que você coloca muitas vezes, 2 rodadas de ajustes, e na segunda rodada de ajustes chega aquele pedido e você não tem a pessoa para fazer. O que você faz? É muito difícil mitigar esse problema, né? Às vezes impacta um monte de coisa, aí impacta a pessoa ter que trabalhar à noite, ter que trabalhar final de semana, você
fica numa situação delicada com o time, porque você acaba perdendo essa liderança por esse motivo. Então, faça previamente. Fez o alinhamento de quais atividades, quanto tempo vai fazer, você colocou dentro de um cronograma quando vai acontecer, vai na pauta dessa pessoa e fala, então eu vou reservar. Coloca aqui que você vai fazer esse trabalho para mim nesse dia, desse projeto, e se surgir qualquer outra coisa, você vai falar, não, já estou reservado para fazer esse trabalho nesse dia aqui, então não posso. Então, é importante você fazer essa alocação futura. Em algumas agências, tem o papel do tráfego, principalmente na criação, né? Mas é um papel que hoje está começando a acabar, né? Quem está fazendo muito esse trabalho é o gestor de projetos e para todas as áreas. Claro que é com apoio do líder, né, da área, mas você precisa saber quem faz, como faz, entender como funciona isso dentro da tua agência para fazer essa reserva de pauta. Número 4. Elaborar cronograma considerando uma janela de tempo com pouco detalhamento. Esse acontece bastante, né? Acontece frequentemente. Mas o que acontece é que a pessoa coloca dentro de um cronograma só aquela tarefa, aquela atividade primária do EAP, né? Que pode ter uma atividade primária que é fazer produção gráfica. E aí tem que fazer, dentro das atividades secundárias, ele esquece, ele deixa de lado, que é fazer arte final, aprovar arte final, compra de imagens, retoque, ele acaba esquecendo todas essas atividades e coloca uma tarefa macro lá, fazer produção gráfica. O que acontece? Você acaba perdendo o controle. E se você tem um problema no retoque, né, que é uma atividade secundária dessa produção gráfica, você não vai saber. Você fica à mercê de alguém dentro dessa área que garanta que o trabalho aconteça. Então você fica à mercê do gestor de projetos ser o líder dessa área. Você acaba perdendo também essa liderança desse projeto, você acaba não sendo uma referência, porque você acaba sendo aquela pessoa que coloca para aquela área, faz aí, me entrega tal dia. Isso é uma janela, né? Isso não é bom. Isso você acabar perdendo um pouco do controle. Então é uma dica, faça com cuidado, com detalhe, alinhe com todo mundo, coloque, cada atividade tem seu tempo. Às vezes a pessoa, inclusive, não vai ter aquela disponibilidade para fazer aquela atividade naquele momento, daí você faz a alocação futura quando vai fazer, mexe no cronograma, mas detalhe, tá? E não faça essa janela, assim, você tem 2 semanas para fazer, me entrega daqui 2 semanas. Entenda todas as atividades que estão acontecendo, que vão acontecer, porque daí você vai conseguir fazer um checkpoint e perguntar, aquela atividade que você me falou foi feita, está tudo bem, está andando, teve algum problema, né? É isso. Número 5. Não modelar um cronograma para o projeto. Temos que fazer um cronograma, pessoal. Não tem como. Não importa. O projeto pode ser pequeno ou grande. Existe cronograma. O que vai diferenciar, o cronograma vai ser mais simples ou vai ser mais complexo. Vai ter menos ou mais atividades, né? Mas faça o cronograma, até porque você precisa colocar na pauta da pessoa. Você precisa fazer essa reserva de pauta, alocação futura. O cronograma vai te permitir o planejamento de um projeto e identificar se cabe aquele trabalho naquela equipe que está vendida no contrato. Você vai conseguir levantar a mão antes e avisar determinado gestor que talvez ele precise colocar um freelancer, um terceiro, né? Então é muito importante. Não comece sem cronograma. É uma grande falha, acontece bastante. Número 6. Não manter o cronograma atualizado diariamente. Bom, eu tenho uma frase sobre o cronograma, né, que é: cronograma é igual bolsa de valores. Se você não olhar todos os dias, você vai se perder, porque vai mudar, tá? Ele constantemente tem mudanças. Pode ser aumento de escopo no meio do projeto, redução. Você pode ter uma etapa que acaba não acontecendo, às vezes o cliente aprova de primeira, então não tem aquelas rodadas de ajuste que você colocou, você tem que ajustar o cronograma, ver se tem impacto na data de go live da campanha. Então você precisa todo dia atualizar. Se você
tiver uma rotina de todo dia de manhã, a primeira coisa que você faz, abre seus cronogramas, vê como eles estão, vê se está tudo certo. Pergunta lá para a pessoa que cuida daquela pauta, caso não seja você, se aquela locação ainda está em dia, se tem algum problema. Então faça esse controle. Se você fizer um pouquinho cada dia, você vai ter um controle e você vai ver como sua vida vai ficar muito mais fácil. Número 7. Não integrar os times. Acontece bastante, tá? O que rola? Você, quando tem um trabalho, você como líder de um projeto, gestor de um projeto, ou está na coordenação de um projeto, né? O coordenador é aquele que faz a manutenção do trabalho, né? Quando você, depois que foi feito o planejamento. Mas existe a necessidade de fazer a integração entre os times. O gestor de projetos ou o líder desse projeto tem que integrar, tem que saber se aquela pessoa entregou aquele item para outro departamento, né? Por exemplo, para pesquisa de mídia tem que entregar uma pesquisa e tem que entregar para o time de mídia. É uma atividade e você precisa perguntar se essa atividade da pesquisa de mídia aconteceu e se a pessoa de mídia tem algum impedimento. Então essa integração, não esperem que ela aconteça naturalmente. Pode até acontecer, mas você vai ter que criar rotinas e alguns artifícios para que ela ocorra. Você vai montar momentos para conversar, reuniões, você vai montar calls, dailies, chats, todo mundo junto, perguntando se fez, está tudo certo, né? Então é muito importante, a integração precisa acontecer. O projeto é feito por mais de uma pessoa, né? Então é muito importante, é um projeto que você está cuidando. E ainda mais numa agência, envolve muita gente, inclusive o cliente. O cliente faz parte do time. Então, às vezes, você precisa que o cliente participe de uma conversa ali no meio do projeto, para ele não ver só no final e chega lá no fim, você vai ter que refazer tudo porque ele não gostou do resultado que foi entregue. Então, você tem que saber o momento de integrar, né, e como integrar. Então, pensa nisso. 8. Não controlar e alinhar os impactos das mudanças de escopo. É aquela história da Bolsa de Valores, né? O cronograma vai mudar todo dia. E o que vai acontecer? Vai ter uma rodada de ajuste extra que o cliente vai pedir para você. E nesse ponto, quando ele manda uma rodada extra de ajuste, ou ele traz uma aprovação, ou dentro da agência também pode acontecer, não só do lado do cliente, mas do lado da agência, você tem que verificar qual é o impacto disso no cronograma e naquela atualização diária que você faz do cronograma, você verifica se teve algum impacto, se a pessoa entregou, o que aconteceu, se teve uma rodada extra, qual que é o impacto disso e vai mudar a data de final, do go live da campanha? Se mudar, você precisa avisar o cliente. Ou quando ele manda um ajuste extra, você fala, opa, você está mandando um ajuste não previsto. E isso vai ter um impacto em escopo, em prazo, hein? Então vamos conversar, porque se eu fizer esse ajuste que você está pedindo, vai mudar a data final. Né? E às vezes você pode negociar, você pode verificar se aquela solicitação tem que ser feita naquele momento. Às vezes você fala, eu posso fazer na finalização? E aí eu ajusto lá e falo com o arte finalista, ver se ele consegue absorver e fazer esse ajuste. Ao invés de eu fazer o ajuste, mostrar o layout, você aprovar e passar para frente. Então, é muito cuidado que você tem que ter no dia a dia e você tem que controlar e alinhar com todo mundo esses impactos que tem em mudança de escopo, tá, pessoal? 9. Não aprender e não evoluir com os erros, escondendo-os. Olha, pessoal, eu erro muito. Eu vou dizer que bastante e graças a Deus eu erro porque eu aprendo com eles. Eu sei que você também vai errar, as pessoas vão errar, não importa de onde for que vem esse erro, mas vão acontecer erros o tempo inteiro, tá? O grande problema do erro é quando você esconde. Não existe nada perfeito. E a gente vai errar, vamos errar junto. Então, um convite para você errar e você mostrar, e não tem problema nenhum você ser transparente e falar, opa, eu falhei aqui, errei. Pessoal, tive esse problema aqui, me ajuda a resolver agora esse problema que eu preciso resolver, só que a gente precisa conversar para não acontecer mais. Como que eu faço para não acontecer mais esse erro e aprender?
Então, faça isso, pessoal. Exponha os erros. Façam conversa sobre os erros. A vida vai ser muito mais fácil. Vai ficar muito melhor. 10. Não comunicar o status do projeto. A gente precisa fazer essa comunicação o tempo inteiro, tá? A principal ferramenta do gestor de projetos é a comunicação. A gente precisa fazer status report do projeto, a gente precisa muitas vezes fazer dailies, depende do projeto, você precisa fazer conversas todos os dias, você precisa conversar ou internamente uma vez por semana, com o cliente, você tem que fazer o status não só do projeto, mas de todo o portfólio de projetos que tem, né? De todos os trabalhos que tem daquele cliente, você tem que fazer um status semanal, você tem que ter um controle, né? Então é importante, você tem que saber como comunicar. Tem gente que vai precisar que você fale todo dia, que você ligue para a pessoa. Vai ter outra pessoa que você vai mandar um WhatsApp status, né? Um status por WhatsApp. Vai ter uma outra pessoa que você vai precisar mandar um e-mail, né? Um outro vai ter que ser um call, e naquele call tem que estar tal e tal pessoa. Você precisa entender, né, quem são as pessoas interessadas naquela comunicação que tem que ser feita e qual periodicidade e que tipo de comunicação tem que ser feita, tanto dentro da agência quanto fora, né? Uma coisa que eu falo sobre status, que eu acho importante, você não prepara o status. Você não tem que ficar, amanhã tem status, eu vou ficar uma tarde inteira preparando. Não, você vai manter todo dia atualizado. Você vai ter a tua planilha, ou você vai ter a tua apresentação, você vai ver a melhor maneira, você vai ter uma ferramenta que facilita, tipo um Microsoft Planner, ou o próprio software de workflow, como Skills, Job One, Taskrow, Gira, você vão tem infinitas, né, de Workfront. Então você vai pegar e você pode usar a própria ferramenta, né? Eu tinha um cliente nosso lá da agência que a gente faz status na ferramenta direto. A gente expõe a ferramenta para ele que a gente usa para mandar pedido interno. Inclusive o pedido dele vem pela ferramenta e a gente faz o status com ele abrindo a plataforma, porque é muito mais fácil. Para que eu vou ficar preparando, né? E quando eu falo que a transparência é importante, expor os erros, ele sabe disso, ele confia, né? Ele confia que tem alguém fazendo esse controle e gestão. Então, você tem que entender a melhor maneira, o jeito mais fácil, e você não tem que parar e vou me preparar para fazer o status. Que daí a gente fica um dia inteiro se preparando para o status, preparando a apresentação, não precisa. Faça todo dia, deixe sempre atualizado, né? Que nem extrato bancário. Quando você entra na sua conta, você quer ver na hora como que está o extrato bancário, seus movimentos. Você não vai ligar para o seu gerente e falar, eu preciso ver o status da minha conta, prepara um status para mim. Você não vai fazer isso. É a mesma coisa com o cliente, ele contrata uma empresa especializada em comunicação e ele tem a expectativa que o status seja organizado, né? Que tem alguém que organize a vida dele, porque é importante ele saber o que está acontecendo, até para ele passar para frente. Tá? Então, você precisa se comunicar. É a principal dica aí, é a principal ferramenta do gestor de projetos. Bom, foram 10 dicas, foi um vídeo rápido que eu fiz para falar para vocês, é que são coisas que eu vejo que acontecem com frequência, então eu queria que vocês se atentassem a isso. Eu quero que vocês aprendam com isso. Eu já errei muito, tem muita coisa aqui desses 10 pontos que eu fiz, eu evito, né, que aconteça. Então é muito importante que você fique e aprenda com essas falhas todas, que muitas já foram minhas aí, sabe? Então é importante, eu já errei em todos esses pontos aí. Então eu quero que vocês aprendam também e evoluam e sejam um baita profissional, seja a melhor pessoa para fazer a gestão do projeto daquele seu cliente, que vai trazer mais receita, consequentemente a agência vai estar melhor, consequentemente o cliente vai ampliar o contrato dele, vai dar mais produtos e serviços, porque ele sabe que o arroz com feijão está indo, né? O dia a dia está funcionando, ele não precisa olhar, ele começa a plugar mais serviços dentro da agência. E o que acontece? Isso vai melhorar seu salário, você vai conseguir ter mais oportunidades, porque vão ser criadas oportunidades através disso. Então cuide muito do seu projeto. Tá? Faça a gestão dos projetos do cliente, que é o portfólio de projetos, e do projeto específico. Tá? Por hoje é só, obrigado por me acompanhar aí. Qualquer coisa,
Escreve no comentário se você quer que eu faça algum vídeo específico. Aí eu vou criando para vocês conteúdos, vamos trocando, vamos batendo bola aí, tá? Beijo. Tchau.